Brasil no Ponto TV e 100% Brasil. Estamos aqui nas duas plataformas aqui fazendo essa live aqui, para fazer essa live aqui de 1 hora e meia. E seja muito bem-vindo e muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que entraram nos últimos dias aí, bastante gente, tanto nos canais nossos aqui, como nos canais parceiro do canal Brasil no Ponto, da produtora Brasil no Ponto. Então, inscreva-se, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Obrigado aos inscritos, camisa bonita aqui do presidente Bolsonaro. Então vamos dar aquele like, compartilhando, dando aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesses canais aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, compartilhe, senta o dedo no like, eu quero ver aquele seu like aí. Compartilhe, dê sua opinião aí, vê o que está acontecendo no nosso país e vem aqui com a gente, aí, conversa com a gente aqui, que a gente é 24 horas na política aqui, tá entendendo? Então, inscreva-se e compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Temos live aqui nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Na descrição do vídeo tem os canais que são parceiros do canal, o canal não é monetizado, então nós dependemos de parceiros, amigos aqui. Então, parceiros que estão aí na descrição do vídeo são parceiros que ajudam o canal, tá ok, gente? Então, inscreva-se e compartilhe. Na descrição na descrição da live tem os Pix, do Pix, que você pode ajudar o canal também, se puder. Nada que possa faltar para você, mas se você puder, ajude o canal. 10, 15, 20, uma moedinha, 2 centavos, 1 centavo, R$1. Tudo que vier ajuda a gente aqui. Cada vez mais está trazendo esse jornalismo de qualidade aqui para você, independente. Aqui não tem dinheiro de governo nenhum, não. Aqui é tudo dinheiro próprio, tá entendendo? Tudo que a gente faz, manifestação que a gente vai com o dinheiro da gente, dos parceiros que ajudam a gente, às vezes dá uma carona no carro deles pra gente. Isso é muito importante, seja muito bem-vindo, tá, gente? Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais, tá tudo na descrição do vídeo aí. Estamos no Rumble também, tá ok, gente? Rumble, tá entendendo? Inscreva-se, faça o canal também lá no Rumble. Lá você pode postar vídeo. A partir do momento que você posta 3 vídeos, o seu canal é monetizado automaticamente. Não é igual aqui no YouTube, não. Quando você posta 3 vídeos lá, automaticamente o seu canal é monetizado automaticamente. Então, tem essa parceria lá do Rumble, que lá é monetizado, o canal é monetizado lá, tá vendo? Mas aqui no YouTube é bem complicado, tá vendo? E ele tem milhares e milhares de visualizações no canal aí. Já passou até da época de ser monetizado o canal. Mas sabe como é? Canal de direita, né? Eu vejo hoje o Veneco, o Lisboa, o próprio Didi Red Pill, tá dizendo assim, todos os canais deles são desmonetizados, sem mais nem menos, tá dizendo? Então, às vezes perde parceria. Eu vejo assim, Gazeta do Povo também sendo desmonetizado, os Pingos nos Vídeos monetizados, tá entendendo? É complicado. No canal de direito nós escolhemos essa pauta, escolhemos esse caminho para seguir, que é o caminho da verdade. João 8,32, conhecereis a verdade eu vos libertará. Então, seguimos nesse caminho aqui. Não adianta fazer vídeo dançando lá, não adianta fazer esse tipo de coisa e achar que aquilo é bom para o Brasil. Só muita pessoa que está fora da realidade é que vai para ali, vê aquela dancinha ali e curte aquele negócio todo. Não. A realidade é outra, é pé no chão, é ver o que está acontecendo no nosso país e dar sua opinião. E essa que é importante. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante e seja muito bem-vindo, ok? Muito boa noite, agora são 19 horas e 41 minutos no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto TV, quanto no canal 100% Brasil, né? Exatamente, 100% Brasil e Brasil no Ponto TV, tá ok? Inicialmente, peço seu like, eu peço seu compartilhamento, né? Com muita humildade aqui, né? E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, né? Inscreva-se nos canais, né? Inscrevam-se nos canais, tá ok? Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos.
Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas, né? Mas antes, quero lembrar que essa transmissão será distribuída em outros canais bolsonaristas que inclusive se encontram aqui na descrição. Então, independentemente se você estiver assistindo ao vivo ou gravado, inscreva-se nos canais aqui na descrição, né? Entre eles estão ali o Brasil é Nosso, estão ali também Brasil no Ponto News, Mito Brasil, né? Brasil 256, entre outros, né? Inclusive a live passada foi feita no canal Brasil 256, tá ok, pessoal? Então, é importante que cada pessoa venha, porventura, se inscrever nos canais que se encontram aqui na descrição, né? Então, se você estiver assistindo essa live depois, peço que se inscreva, reforço aqui, se inscreva nos canais na descrição, tá ok? Novamente, peço seu like, peço seu compartilhamento. Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, tá ok? Dito isso tudo, vamos aqui aos temas desta live. Primeiramente, a gente vai falar aqui sobre a coletiva do presidente Jair Bolsonaro no dia de hoje. O presidente Bolsonaro acabou convocando uma coletiva de imprensa para justamente falar a verdade, né, sobre o que aconteceu tanto no dia 8 quanto nessas investigações contra ele, né? Lembrando que o presidente Bolsonaro prestou um depoimento na Polícia Federal no dia de hoje, então a gente vai falar sobre esse assunto aqui, tá ok? Lembrando que essa live está sendo feita no dia 12 de julho de 2023, agora são 19h44 no horário de Brasília, tá ok? Enfim, vamos seguindo aqui, ó. Eu já disse o primeiro tema, né, dessa live. Em seguida a gente vai falar aqui sobre Lira no Cruzeiro de Wesley Safadão, tá ok? A gente vai falar aqui sobre esse assunto. E por fim a gente vai falar aqui sobre a convocação, né, para mais uma CPMI, né? De quem eu tô falando? Tô falando do Gonçalves Dias, que foi intimado a depor no Congresso Nacional, né? Além disso, a gente vai falar também sobre a CPMI, né? Já é tradicional aqui a gente trazer esse assunto nas nossas transmissões ao vivo, né? Então a gente vai falar sobre essa convocação de Gonçalves Dias e também sobre a CPMI do dia 8 de janeiro, tá ok? Isso no último tema desta live, né? Mas, enfim, dito todos os temas, vamos ao primeiro deles, então, né? Sem mais delongas, vamos aqui ao primeiro tema, né? Vou começar por essa matéria que está no jornal Pleno News, né? Mandar aqui um salve para o jornal Pleno News, para o pessoal lá do jornal Pleno News, né? Enfim, vamos lá, então. Vou começar por essa matéria que está no jornal Pleno News. Bolsonaro confirma reunião com Marcos Duval. O presidente declarou que não planejou nada com Moraes, né? Aliás, com Marcos Duval, né? Então tá aqui. O presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento nessa quarta-feira para a PF e confirmou que se encontrou com o senador Marcos Duval e com o Daniel Silveira, tá ok? Apesar de confirmar a reunião, o Bolsonaro garantiu que não planejou gravar o Moraes, nem sequer qualquer outra iniciativa fora das 4 linhas da Constituição. O Marcos Duval revelou, aliás, eu não vou detalhar aqui sobre esse assunto, né? Mas a matéria segue aqui citando inclusive o Metrópole, né, que é um site ali de velha imprensa, né, de esquerda, né? Em parte do depoimento,
Bolsonaro disse que Marcos Duval tentou demonstrar algum grau de amizade com Moraes e que não sabe se o senador e Daniel Silveira tinham contato antes desse encontro, tá ok? Então tá aqui, matéria do jornal Plano News, né? Junto dessa matéria tá justamente um vídeo, né? Um trecho, né, do vídeo dessa coletiva que o presidente Jair Bolsonaro fez hoje para a imprensa, tá ok? Acabou convocando uma coletiva, né, no qual destrinchou detalhe por detalhe sobre esse episódio, né, que envolve a prestação, né, de depoimento dele junto à PF, tá ok? Essa primeira matéria está no jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui com uma outra matéria que está no jornal Pleno News também. Bolsonaro depõe nessa quarta-feira sobre o caso Marcos Duval. O caso está relacionado a um relato de Marcos Duval que narrou um suposto plano de ato antidemocrático, tá ok? O presidente Jair Bolsonaro teve nessa quarta-feira uma nova audiência marcada com a Polícia Federal. O depoimento foi previsto para acontecer às 14 horas, né? E fez parte de uma investigação sobre o suposto plano de um ato antidemocrático relatado pelo Marcos Duval, que envolveria, além do Bolsonaro, Daniel Silveira, ok? Então, essa segunda matéria está no jornal Pleno News. Bolsonaro depois, nesta quarta-feira, sobre o caso Marcos Duval. E por fim, essa matéria aqui que está no jornal Gazeta Brasil. Bolsonaro diz à PF que Marcos Duval não mencionou o plano, nem citou Moraes em reunião. Tá ok? Então tá aqui, matéria do jornal Gazeta Brasil. O próprio presidente Jair Bolsonaro declarou em depoimento à PF nesta quarta-feira que não discutiu um plano para gravar Moraes do STF junto ao Marcos Duval e Daniel Silveira. Durante o depoimento, Bolsonaro confirmou ter se encontrado com Marcos Duval e Daniel Silveira, mas afirmou que nenhum conteúdo antidemocrático foi discutido, incluindo equipamentos de escuta ou gravação. Ele também declarou que não tinha proximidade com Marcos Duval e que a reunião ocorreu apenas por solicitação de Daniel Silveira. Bolsonaro ainda afirmou que, ao tomar conhecimento das ideias do senador, respondeu com a frase, abre aspas, coisa de maluco, fecha aspas. Bolsonaro disse ainda que nunca se encontrou com Marcos Duval durante seu mandato, além de não ter recebido qualquer tipo de contato ou pedido de reunião por parte do senador. O encontro entre os dois só ocorreu no dia 8 de dezembro de 2022, quando o senador foi levado pelo Daniel Silveira, ok? Segundo o presidente, ele atendeu a pedidos de reunião dos parlamentares. A duração da audiência foi aproximadamente de 20 minutos. Então, tá aqui, matéria muito completa do jornal Gazeta Brasil. Enfim, recomendo inclusive a leitura, né? Bolsonaro diz à PF que Marcos Duval não mencionou o plano nem citou Moraes em reunião, ok? Essa última matéria está no jornal Gazeta Brasil. Enfim, pode mostrar matérias e em seguida traremos as nossas opiniões iniciais. Tá ok, meus amigos? Então, a matéria, vamos começar por essa última aqui. Bolsonaro diz que Marcos Duval não citou em reunião nem Moraes, nem plano, entendeu? Nem planos. Vou ter uma outra matéria aqui. Vamos lá, está aqui no jornal Cidade Online. Jornalista diz que tem recebido proposta indecente para suas redes sociais. Estranho isso aqui. Vamos lá, tem uma outra matéria aqui, vamos lá. Tem uma outra São apenas 3 matérias. Não, eu tenho na qual é Jovem Pan já. Pingo nos isso. Bolsonaro confirma a reunião com Marcos Duval. Vamos lá, deixa essas 3 matérias aqui, pra gente
Ficou meio misturado aí a matéria, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, o que é que eu tenho para falar sobre isso, gente? Então, o que é que eu tenho para falar? Eu assisti, tinha acabado de chegar, assisti a entrevista do presidente, tá vendo, Bolsonaro, e realmente ele destrinchou ali. Por exemplo, o Marco Duval, ele já vinha assim com problemas seríssimos. Ele dá uma entrevista, fala uma coisa, uma entrevista fala outra, tá entendendo? Ele falou que tinha uma bala de prata para resolver, nada disso aconteceu. Agora, por incrível que pareça, ele pediu afastamento do Senado. Lembrando, lá em 2018, o Magno Malta ele se afastou lá, porque ele é lá ele ganhou a eleição lá pelo Espírito Santo, né? Onde Magno Malta tem residência. Abandonou para ajudar o presidente Bolsonaro em 2018, na época da eleição. Aí Marco Duval se aproveitou daquele vácuo e foi e ganhou as eleições para senador. E o senador Magno Malta ficou sem mandato, tinha acabado o mandato dele naquele ano, acabou não se elegendo. Mas elegeu o presidente Bolsonaro, está tudo bacana. Lutou muito, correu muito atrás, foi fazer campanha porque o Bolsonaro estava no hospital, aquele negócio tudo. Então vem esse Marco Duval, que ninguém conhece, esse cara. Ele faz várias eleições, que faz negócio, negócio antidemocrático, negócio de... como é que diz? Da SWAT, aquele negócio todo, um blá, 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 blá. Aí, o que acontece? Começou, ele pegou o que o presidente Bolsonaro falava, o Daniel Silveira, e levava para o Moraes. Moraes falava, quer dizer, há uma inversão um fuxico, né? Fuxiqueiro, não é não? Fuxiqueiro. Leva para um, ouve de um e leva para o outro. Então, minha mãe já falava, a pessoa que fala esse tipo de coisa é fuxica. Ele briga com um, quando o outro briga com ele aqui, ele sai, vai lá com o outro, quando o outro briga, então, isso dá o nome de fuxiqueiro. Então, vamos lá. Marco Duval é nada mais, nada menos. Vamos lá. O Marco Duval, nada mais, nada menos, ele é um fuxiqueiro, tá entendendo? Fuxiqueiro, tá entendendo? Fuxiqueiro é aquele cara que gosta de fuxicar a vida dos outros, tá entendendo? Então, minha mãe eu sou do interior, eu sei como é que funciona a coisa. Então, Marco Duval, meu amigo, se tu estiver me olhando aí, você é um fuxiqueiro. Você é nada mais nada menos que um fuxiqueiro, tá entendendo? Fuxiqueiro é aquele cara que leva e traz, é o fuxiqueiro. Fuxiqueiro, ele é o fuxiqueiro de plantão. Como é? Olha a insanidade do cara. Que o cara não sabe, olha só como é que é. O cara não sabe onde fica o Palácio do Planalto, onde fica o Palácio da Alvorada, ele não sabe onde fica. Ele não sabe onde fica. Praça dos Três Poderes ali, fica a Câmara de Deputado, Senado, fica ali o Palácio do Planalto, mais para trás, voltando para trás, fica o Alvorada, e logo na frente ali fica a Praça dos Três Poderes e Planalto. Ele falou que ele não sabia onde estava tendo essa reunião, segundo o fuxiqueiro Marco Duval, tá entendendo? Não sabia. Porque agora ele vai ser tratado por mim assim, fuxiqueiro, tá entendendo? Fuxiqueiro, Marco Duval não vai. Para ter uma ideia que a sanidade do cara é tão ruim que agora ele pediu afastamento do Senado. Ele se afastou. Primeiro ele falou que ele ia pedir demissão do cargo, ia sair, ele ia pedir demissão e ia sair. Não saiu. Depois pediu afastamento. Agora está lá. Hoje ele deve ter passado 1000 coisas pela cabeça dele. Todo mundo me malhando. Mas por quê? Ele procurou. Se ele fosse um senador combatível, que fizesse as coisas certas, pelo lado certo, não ficando fuxicando a vida dos outros, tranquilo. Agora fica fuxicando, eu tenho uma bala de prata. Que bala de prata para derrubar aqui? Não derruba ninguém, rapaz. Tu joga uma pedra no avião, não cai, meu filho. Para com isso. Tá vendo? Então o Bolsonaro desmascarou ele hoje. Desmascarou. Legal mesmo. Falou que... inclusive ele mostrou um print lá da conversa que teve. Ele falou que no final ali a intenção, aí depois ele falou que aquelas conversas eram uma conversa de maluco. Ele não se meteu na história. E se o Bolsonaro tivesse a intenção de fazer alguma coisa,
Como é que o cara vai fazer uma coisa dia de domingo? Com um monte de gente, com Bíblia na mão, bandeira do Brasil. Tá coisa de doido, né? Tá entendendo? Quer dizer, faz disso, tudo isso aqui que fazem, tudo isso que fazem é apenas para atingir o presidente Bolsonaro e graças ao meu bom Deus, nada disso cola nele, tá entendendo? Não cola, tá entendendo? Diferentemente de um larápio, né? Teve uma live dele aí que o pessoal ficaram contagem regressiva. Só falando da live aqui, só voltando nesse negócio da live, o Bolsonaro fez uma live no Pânico, uma entrevista, uma live praticamente no Pânico, né? Cara, ele conseguiu botar 300 mil pessoas em tempo real. 300 mil pessoas, não é brincadeira não. O Lula, em 2 horas que ele ficou fazendo a live, ele não conseguiu botar 20 mil pessoas lá na live dele. Isso é só uma deixa para você ver o quanto a situação do cara é grave. Olha só. Só voltando, só vou falar um negócio. Tem um conselhão lá que fala que é o Felipe Neto, a Luísa Trajano, aquela dona da Magazine Luiza, acho que é Estúdio Luiza, uma coisa assim. Tem um negócio dela aí. Tem uma loja dela aí, não sei por onde é que fica isso, mas tudo bem. Aí ela faz parte daquele conselhão. A loja dela tá indo pro Beleléu, tá? Já era, tá vendo? Então, agora tem um negócio. Primeiro foi dos carros, aquele negócio que não deu certo. Não deu certo. O negócio dos carros. Eu acho que foi um dos vídeos que a gente teve mais visualização, foi o que a gente fez. Da Fiat, fez da Volkswagen, várias empresas que a gente fez, teve milhares e milhares de visualização nos vídeos que a gente fez. Desmascarando o Lula, né? Lula e Haddad. O que foi que aconteceu agora é o negócio da linha branca, geladeira, essas coisas, fogão, essas coisas, linha branca. Por quê? O conselhão acha que é o momento dele abaixar o preço da alíquota dessa linha branca. Gente, vou na linha do Pavinato. O povo não quer saber disso. O povo vai continuar com o seu fogão velho e o seu fogãozinho lá de 2 bocas, a sua geladeira velhinha. A pessoa não tem dinheiro, cara. Não tem dinheiro. Cara, será? Esse pessoal não mataram a charada. O povo não tem dinheiro nem para comprar comida. Certo? Vou te falar. Hoje eu tive num dos maiores supermercados do Rio de Janeiro. Dos maiores, tá? Tu acredita que a loja estava vazia em pleno uma quarta-feira, dia de promoção, entendendo? Dia de promoção, dia de quarta-feira. E não tinha ninguém na loja. Então acaba com esse negócio de linha branca. Fale logo de uma vez, tá entendendo? É mais ou menos isso. Então, parabéns ao presidente Bolsonaro que foi lá. Eu vi a entrevista toda dele aqui, toda dele. E realmente ele detonou o Marco Duval, falou do Cid também, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas o Marco Duval, ele está num beco sem saída. Eu acho que ele tem que procurar um bom advogado, porque depois da declaração do Bolsonaro, que o Bolsonaro falou a respeito das coisas que ele fez, das coisas que ele tentou colar. Agora ele falou que a mulher dele pediu separação. Quer dizer, ninguém acredita mais de Marco Duval, porque ele fala uma coisa, depois fala outra, depois fala outra, depois fala outra, depois fala outra, tá entendendo? Ninguém tem. Então, eu até já fiz um vídeo aqui elogiando na época o trabalho dele, porque eu não conhecia bem a figura. Então, agora, amigo, é melhor ele pedir demissão, é melhor entregar o cargo dele. Foi bom enquanto durou como senador, tá entendendo? Porque o Moraes está esperando só ele pedir demissão, que é para mandar prender ele, tá entendendo? Agora, ele não manda prender porque faz parte da coja, né? Então, meus amigos, é isso que eu tenho para falar. O presidente Bolsonaro detonou o Marco Duval. Falou que aquilo que ele estava planejando ali, se planejar alguma coisa, que tem um print lá, inclusive ele responde lá, coisa de maluco, tá vendo? Então, tá na hora de ver quem é quem. Então, o presidente Bolsonaro falou hoje, já é a 4ª vez que ele vai, e nada cola no presidente Bolsonaro. Nada cola. Bolsonaro é couro duro, tá entendendo? É osso duro de roer. Então, meus amigos, se inscreva e compartilhe isso que eu tenho para falar sobre isso. Marco Duval está num beco sem sair. Se eu fosse ele não como senador, ele é um péssimo senador. Um péssimo senador, além de um senador
fuxiqueiro, tá entendendo? Tem mais essa, tá? Ele fuxicou a vida do Bolsonaro, a conversa do Bolsonaro, ia pro Moraes, contava pro Moraes. Pegava a conversa do Moraes, vinha pro Bolsonaro e contava pro Bolsonaro. Pro Bolsonaro não, pro Daniel Silveira. E aí, essa entranha chama-se de fuxico. Fuxiqueiro. Dá até música isso aí, dá até música. Mais tarde a gente vai falar do Lira, tá? Daqui a pouco do cruzeiro que ele tá fazendo aí das Bahamas. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante esse compartilhamento. Live nesse canal, gente, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então vai lá e compartilha. Exatamente. Eu tenho que ler ainda sobre o assunto, duas matérias aqui, rapidamente. Eu quero recomendar aqui a matéria do jornal Gazeta Brasil, no qual ele expõe aqui, ó, eles, na verdade, expõem a íntegra do depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal. Então, pessoal, recomendo aqui matéria do jornal Gazeta Brasil, íntegra do depoimento de Bolsonaro à PF, né? Muito bacana aqui, realmente, o pessoal do jornal Gazeta Brasil tá de parabéns, né? Além disso, eu também recomendo aqui a matéria do jornal Gazeta Brasil, no qual faz parte da declaração aqui, das declarações do presidente Bolsonaro, assim que prestou depoimento para a PF, tá aqui, ó. Bolsonaro sob depoimento à PF, Gazeta Brasil, abre aspas, esculacho para gerar constrangimento perante a opinião pública, né? Então tá aqui, mais um realmente confiáveis, né? Então o presidente Bolsonaro prestou esse depoimento à Polícia Federal no dia de hoje, né? No qual eu me resumo aqui, né, a dizer que esse depoimento trata-se de um constrangimento, né? Um constrangimento contra, né, justamente para com o presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o presidente Bolsonaro, né, sempre prezou, né, por seguir as leis, né? Muita gente aqui no Brasil pediu para que ele saísse fora das quatro linhas da Constituição. Se ele saísse fora das quatro linhas da Constituição, ele estaria gerando ali munições aos inimigos, né? E os inimigos estão sedentos, querendo algo para inventar contra o presidente Bolsonaro, né? Afinal de contas, ele não cometeu um crime, né? Não há o que acusarem contra o presidente Bolsonaro, né? Em todo o seu governo, né? Diga-se de passagem. E ele nunca teve uma relação de proximidade com o Marcos Duval. Podem dizer o que for, mas o Marcos Duval foi por muito tempo amigo de Moraes, do atual presidente do TSE, né? Contra fatos, não argumentos, né? Até dezembro, ele era amigaço do atual presidente do TSE, né? Não sei porquê, em alguns dias, ele acabou ali tendo atritos com o atual presidente do TSE, que acabou resultando naquela declaração do próprio Marcos Duval em bala de prata, né? Eu até hoje pergunto aqui ao Marcos Duval, né? Cadê essa bala de prata, né? Que ele tanto falava, né? Cadê a bala de prata, Marcos Duval, que você tanto falava, que você tanto prometia? Quem falou de fato em bala de prata, né? E eu acredito na palavra de quem falou aqui, né, para 2026, foi Bolsonaro. Eu não duvido que haja de fato uma bala de prata para 2026 por parte do Bolsonaro, né? Afinal de contas, eu expus aqui dois caminhos pelos quais eu ainda acredito na disputa dele nas eleições de 2026. Um dos caminhos passa pela mudança na composição do TSE. O presidente do TSE em 2026 não será Moraes, será Cássio Nunes Marques. Além disso, o vice-presidente do TSE em 2026 será André Mendonça. Então aqui eu já citei
citei dois nomes que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Então, um caminho eu acabei de expor aqui. Passa pela mudança na composição do TSE. Tem também o outro caminho, o outro viés. Vamos lá. Vou expor aqui o outro viés, porque eu acredito na candidatura do Bolsonaro em 2026. Vamos lá. O outro caminho é o seguinte: a anistia, que foi feita pelo deputado Sanderson, que já está tramitando lá na Câmara. Inclusive, parece que já chegou a 70 assinaturas, né? Carece fonte, né? Mas eu acredito que já passou de 70 assinaturas, né? Afinal de contas, há muito interesse, né, por parte da bancada do PL em levar isso para frente. Afinal de contas, a gente sabe que o julgamento de inelegibilidade do Bolsonaro foi um julgamento inescrupuloso, politiqueiro e, no meu entendimento, criminoso também, tá? Então, a gente entende que o julgamento contra o presidente Bolsonaro no TSE foi um julgamento politiqueiro, né? Foi um julgamento, inclusive, inconstitucional. Afinal de contas, é prerrogativa do presidente da República fazer reunião com embaixadores na hora que ele bem entender, tá ok? Diferentemente da reunião com embaixadores com o Fachin, que foi inconstitucional, a reunião do Bolsonaro com embaixadores tratando ali sobre o pleito era constitucional, né? Então não há o que ser contestado nesse sentido, né? Inclusive a chapa Dilma Temer, né, estava para ser cassada pelo TSE no ano seguinte, né, 2017, né? No caso, a Dilma foi afastada em 2016. Ela não foi presa, né, mas deveria ter sido, né? Mas no ano seguinte, a chapa dela foi tramitada ali num julgamento de inelegibilidade também, né? Acabou o TSE ali salvando a Dilma, tanto a Dilma quanto o Temer, né? Se a chapa Dilma Temer fosse cassada, o atual presidente do TSE jamais estaria ocupando seu posto atual, tá ok? Porque ele jamais seria ministro do STF. Eu entendo assim, que um ministro do STF jamais deveria ocupar um cargo no TSE, né? Mas é minha opinião, né? Afinal de contas, essa atual conjuntura do judiciário brasileiro, né, muito mais favorece o sistema do que o Brasil. O que o Bolsonaro falava? Em mais Brasil, menos Brasília, né? O que essa reforma tributária venezuelana queria, né? Quer, na verdade, mais Brasília, menos Brasil, o que é um absurdo, né? Vai justamente ao contrário do que dizia o Bolsonaro o tempo inteiro, né? Inclusive, o Marcos Duval, né, nessas últimas declarações, ele mencionava muito sobre o dia 8 de janeiro, que foi tema nessa coletiva do presidente Bolsonaro no dia de hoje, né? O Bolsonaro se encontrava fora do país naquele dia, né? Não só ele, né? Não só ele, o Anderson Torres também. Então, no mínimo injusto, né, querer jogar aquela invasão do dia 8 para a conta do Bolsonaro. Tanto para a conta do Bolsonaro quanto para a conta do Anderson Torres, que se encontrava preso até tempos atrás, né? Por que Anderson Torres estava preso, né? Por que Anderson Torres, que sequer estava no Brasil, estava preso, e Gonçalves Dias, que claramente teve envolvimento com aquela invasão do dia 8, se encontra solto? De fato, em que está numa inversão de valores no Brasil, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, né? O presidente Bolsonaro falou que a direita não errou, né? Que aquela invasão do dia 8 foi feita por infiltrados. De fato,
houve ali infiltrados, também tinha gente enganada ali que acabou indo na onda dos outros, né? O presidente Bolsonaro nunca incentivou qualquer ato antidemocrático. Repito, o presidente Bolsonaro jamais incentivou qualquer tipo de ato antidemocrático. Quem tem atuado de forma antidemocrática são aqueles que compõem hoje o judiciário, por assim dizer, brasileiro, né? Eu posso dizer aqui algumas instituições, por assim dizer, STF, TSE, MPF, até mesmo a OAB, etc, etc, etc. Resumidamente, as instituições do Brasil estão corrompidas. Quer queira ou não. Muita gente fala para o Bolsonaro processar mais pessoas. Mas, perante ao atual cenário do Brasil, de fato não temos justiça. De que adianta ele acabar processando e depois ele ter revés, né? Não adianta muito ele processar nesse caso. E fora que o próprio Bolsonaro sempre defendeu a liberdade de expressão, né? Sempre defendeu a liberdade de expressão, cada um fala o que quer, opinião não é crime ou não deveria ser, né? E eu constatei aqui, né, acabei de falar, né, resumidamente, não temos justiça no Brasil. Que justiça é essa que quer o tempo todo julgar ou até mesmo condenar um presidente honesto? Me aponte um caso de corrupção no governo do presidente Bolsonaro. Me aponte um caso de corrupção, né, envolvendo toda a carreira política, né, do presidente Jair Bolsonaro, incluindo justamente o período ali no qual ele esteve no parlamento brasileiro. Inclusive, ele foi citado pelo Joaquim Barbosa, esquerdopata, por não ter envolvimento com o mensalão, que foi mais uma maracutaia feita pelo Lula, né? Inclusive, atualmente, a gente está sob um desgoverno, né? Diga-se de passagem, que não apresentou nenhum plano de governo, né? Não apresentou um projeto e também não tem base no Congresso, convenhamos aqui, né? O que o Lula tem feito ultimamente é justamente comprar o Congresso com emendas parlamentares, né? Criticavam tanto o Bolsonaro pelo tal orçamento secreto, e o que o Lula está fazendo agora? O Bolsonaro não tem envolvimento com nenhum orçamento secreto. Inclusive, a própria imprensa mudou o nome, né? Mudou o nome de emendas parlamentares para orçamento secreto. E quando o desgoverno Lula acabou se elegendo, eles mudaram o nome de orçamento secreto para emendas parlamentares, que é o que o Lula está fazendo agora. Ou não é? Ou não é o que ele está fazendo agora? Então, se tivéssemos uma justiça no Brasil, se tivéssemos justiça competente no Brasil, o Lula estaria preso até o presente momento, não solto e na política. O que o Lula está fazendo na política? O que o Lula está fazendo na política? Esse desgoverno atual é uma vergonha. Eu tenho vergonha, né? Eu tenho vergonha porque é o seguinte, né? O Brasil está passando vexame tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Porque por onde vai o Lula, né? Ele fala um monte de bobagem, um monte de asneiras. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, né? Agora, digo e repito, né? Volto a dizer, Marcos Duval nunca teve qualquer tipo, né, de amizade com Bolsonaro, nunca teve qualquer tipo de proximidade, né, inclusive. Afinal de contas, o Marcos Duval sempre foi conhecido por ser aquele cara trapalhão, né, trapalhão com as palavras, né. Uma hora ele tá ali, outra hora ele tá aqui, né, um sujeito que me lembra os trapalhões de fato, né. E, no meu entendimento, é mentiroso também, porque cadê a bala de prata que ele tanto prometia, né? Enfim, falava e saía correndo, né? Essa que é a verdade. Eu entendo que o Marcos Duval arregou depois daquela operação
em seus endereços, né? Ele validou tudo aquilo que o sistema queria que ele validasse, ok? Porque toda aquela depois de toda aquela operação, ele falou que a família dele tinha sido alvo, né? Ele acabou dizendo que o sistema venceu, né? O que foi um absurdo, né? O que foi um absurdo por parte do Marcos Duval. O sistema não venceu, ainda tem jogo pela frente. É possível reverter essa situação no Brasil, apesar dos apesares, né? Apesar dos apesares, né? E de novo também, né? Não há, não há motivos para a prisão de Mauro Cid. Inclusive, ele teve uma atuação esplêndida ali na CPMI. O silêncio dele foi estratégico, né? Ele tem sido mais leal ao Bolsonaro do que propriamente o Tarcísio. No mais é isso, né? No mais é isso que eu tenho a dizer. O Bolsonaro prestou essa coletiva de imprensa, no qual destrinchou detalhe por detalhe sobre o que está acontecendo atualmente no Brasil, né? Falavam-se tanto em suposto ato antidemocrático, né, que o Bolsonaro poderia fazer, sendo que a gente vê o tempo todo por parte do STF atos antidemocráticos. Ou seja, eles acusam, né, o sistema acusa o presidente daquilo que o sistema faz. Resumidamente é isso. Resumidamente é isso. Então, parabéns ao presidente Bolsonaro por essa coletiva, né? Por essa coletiva para jogar a real, jogar a verdade. Afinal de contas, está lá em João 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diferentemente do Marco Duval, que mente o tempo todo, o Bolsonaro disse a verdade, né? E é isso que incomoda o sistema. Sempre incomodou o sistema. O presidente acabou tiltando o sistema, né? Quebrando o sistema, né? Justamente acabando ali com a tal hegemonia PT-PSDB, né? Então, basicamente, o presidente Bolsonaro hoje, eu entendo que ele foi o melhor presidente que tivemos, né? Mas hoje, né, ele está tendo que responder por essas falsas acusações, porque não passam disso, né? Presto aqui meu repúdio tanto ao STF quanto à PF nesse caso aqui, né? E meus parabéns ao presidente Jair Bolsonaro. Novamente, ele não cometeu qualquer tipo de ato antidemocrático, diferentemente do que tem feito, inclusive, o Lula, né? Inclusive, agindo a todo momento fora da lei, né? Mas não só ele, o STF também, né? É aquilo, né? A esquerda acusa os outros daquilo que eles são, acusa os outros daquilo que eles fazem. É um absurdo que a gente tenha que ver o presidente Bolsonaro tendo que prestar, porque na verdade a gente vê o tempo todo o próprio STF interferindo, né, na PF. No caso, quem está interferindo na PF são os ministros do STF, não o Bolsonaro, né? Enfim, contra fatos no argumento. O presidente Bolsonaro nunca cometeu crime algum, diferentemente daqueles que o tempo todo saem fora da Constituição. Tá ok, meus amigos? Então, inscreva-se, compartilhe nossa live, compartilhe nosso vídeo. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal, tem um vídeo. Eu acabei de soltar um vídeo agora do presidente cortando o cabelo. Então, inscreva-se e compartilhe. É muito importante, seja muito bem-vindo. Seja aquele cara, dá a sua opinião, pode dar a sua opinião. Se quiser ajudar o canal, descrição do vídeo tem um Pix, pode ajudar o canal. É muito importante, seja muito bem-vindo. Inscreva-se nesses canais que estão na descrição do vídeo, do canal que apoia o Brasil no Ponto TV e Mito Brasil e 100% Brasil. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá? Vamos lá. Vamos aqui ao segundo tema desta live, né? Vamos falar aqui sobre o Arthur Lira, né? Que adiantou férias e foi aos Estados Unidos participar de cruzeiro. O presidente da Câmara, a gente está tendo problemas de estabilidade, pessoal. Mas tá
cruzeiro do cantor Wesley Safadão. Então também tá aqui, né? Hora Brasília. Lira ao cruzeiro de Wesley Safadão nos Estados Unidos. Vai vendo, Brasil. Aí, Arthur Lira chegou ao cruzeiro de Wesley Safadão nos Estados Unidos. Hora Brasília. Tá ok, pessoal? Então tá aqui 2 matérias nesse segundo tema. Enfim, pode mostrar as matérias e em seguida traremos as nossas opiniões. Estamos tendo uma Instagram nos 2 canais aqui, gente, mas tá dando pra gente ir entendendo aqui, tá? Lira adianta férias e vai para os Estados Unidos participar de uma festança lá, o Dia do Povo, né? Já eu falo sobre isso. Vamos aqui. Pleno News. Lira chega aos Estados Unidos e se encontra com Wesley Safadão. É uma vergonha. Tá, gente? Mas vamos lá. Inclusive, inclusive, gente, ó, tem uma foto já dele, até coloquei na thumbnail, essa foto dele já tomando lá o negócio. E o cara fala que é cristão, tá entendendo? É uma dificuldade grande, né? É cristão é diferente. Se ele tirasse uma férias, antecipasse a férias dele, para ir para uma igreja, para ir curtir com a família dele, numa igreja, orar pelo Brasil, orar pelo trabalho dele, tá entendendo? Não. Ele adiantou as férias, sumiu, a Câmara está abandonada. Em plena quarta-feira, hoje, não tinha um parlamentar lá para aprovar, tem umas PEC para aprovar, tinha o pessoal lá finalizando o negócio da CPMI, que agora só vota 1º de julho, 1º de agosto, que é. Então o Lira está nos Estados Unidos, curtindo com o dinheiro do povo. E os idiotas estamos aqui. Tá vendo? Estamos aqui. Nós somos os verdadeiros idiotas. Tá vendo? Sabe por quê? Botaram esses caras lá, botaram o Lira lá. Esse cara veio para cá, se elegeu na aba do Bolsonaro. Se elegeu na aba do Bolsonaro, que não tem cacife para isso. Se elegeu na aba do Bolsonaro, rapidinho, ele largou o Bolsonaro e foi a favor do Lula. Ele armou todo aquele esquema lá com aquelas as emendas para os deputados, tá vendo? Para o deputado votar a favor disso. Uma vergonha ter um presidente da Câmara que se vende até por uma festinha. Agora ele está nos Estados Unidos, o povo, quer dizer, o trabalhador que trabalha de sol a sol tem férias uma vez por ano. Ele não, tem férias agora, quando for janeiro novamente, entra em recesso novamente, depois volta, trabalha mais 2 ou 3 meses, entra de recesso em julho. É tudo uma vergonha. O nosso país, ele é como é que diz? Eu não entendo, não tem nem palavra para falar, tá vendo? Que é os corruptos voltando, tudinho aí de novo, inclusive é o Odebrecht voltando, é o Lula voltando, corrupto, tá vendo? É o Zé Guimarães, da cueca, voltando a pegada cheia de dinheiro da cueca. É o cara que pegou quase 60 mil reais, 60 milhões lá no apartamento, o cara lá, tá entendendo? Então, quer dizer, é um país de corrupto, tá entendendo? Um país de corrupto. Um país de corrupto, tá entendendo? Porque quando tem o Bolsonaro lá que é honesto, faz as coisas certas, ministros técnicos, enquanto isso, o Lula tá querendo voltar aliás, já voltou o toma lá da cá. Num dia, ele liberou 5 milhões e no outro dia seguinte ele resolveu mais 2 milhões. Final, ele foi se deliciar entre champanhas e vinhos caros e cerveja com Arthur Lira. Tá aí no jornal, todos os jornais. E agora ele adiantou as férias dele, foi para os Estados Unidos para se encontrar lá de um circo, tá vendo? De um circo lá para dançar. Eu não sei que ele vai dançar, tá vendo? Não sei que ele vai dançar. E eu espero que esse sem vergonha, quando ele volte, ele não vá mais para a Câmara lá todo queimadinho de praia. Tá vendo? Porque ele em vez dele cuidar das câmaras de deputados, cuidar do Deltan Dallagnol, que ele caçaram o mandato dele sem vergonha, não fez nada. Sem vergonha, não fez nada do Arthur Lira. Agora se mete lá para um cruzeiro de Wesley Safadão. Não sei nem quem é esse cara.
Isso é muita safadeza. Tá no todos os negócios. Hashtag Arthur Lira fazendo safadeza nos Estados Unidos. Arthur Lira, tá entendendo? Quer dizer, um cara desse é muito irresponsável pelo nosso Brasil. É uma irresponsabilidade total. Irresponsável, Arthur Lira. Você é uma vergonha para o nosso país. Tá vendo? Agora, como podemos pedir o impeachment do Lula se esse sem vergonha está de mão dada com ele? Porque isso é muita sem vergonhice de um cara que se diz cristão, mas sai, tá lá com copinho de cerveja, tá aí, tá thumb meio da live. Tá lá com copinho de cerveja, bebendo. Enquanto isso, o povo tá morrendo de fome, não tem dinheiro, tudo parado no Congresso, entrou em recesso. Estamos em recesso. Quer dizer, é uma pouca vergonha. Tem que trabalhar todos os dias. Aí votaram aquela MP, aquele negócio de madrugada para as pessoas não ver. Depois ele, sumiu. E tem gente ainda que defende um cara desse. Como defender um cara desse aqui? Não defender. Inclusive enganou alguns do PL. Eu acho que foi 20 do PL lá. Num futuro não tão distante, vamos saber se esses 20 do PL que surrupiaram aí o Valdemar da Costa Neto, porque não está surrupiando o Bolsonaro, não. Está enganando a ele mesmo, como Romário, o Tiririca, e mais eu não sei como é o nome do... Porque a gente não conhece, do bolsonarista a gente conhece o nome de todo mundo. Agora, desse PL, que tem esses 30 deputados aí porque o PL não era ninguém, não era nada. Tinha só 20 deputados ali, muito pouquinho. Bolsonaro entrou, botou um monte de senador, botou um monte de deputados lá, 99 deputados, fechado. Vamos tirar os 30, 70 deputados o Bolsonaro botou. Então o PL é o maior partido do Congresso Nacional. Mas, infelizmente, nós temos o Arthur Lira, que está de mão dada com Lula, tá vendo? Está de mão dada com Lula. E no Senado você já sabe, isso vai passando. Porque lá estão alinhados com Lula, inclusive o Pacheco. Dizendo, quem é Pacheco? Pacheco é um cara que, para a gente não eleger a Dilma, elegimos ele, e ele está fazendo o que ele fez. E nessa legislação que está aí, nós não podemos pedir impeachment de ninguém. Porque não podemos, só se mudar. E eu tenho fé em Jesus Cristo, oro toda noite, dá o meu joelho todas as horas, que mude essa história da Câmara do Deputado e Senado, porque ninguém aguenta mais isso aqui, tá vendo? E esse Arthur Lira, ele faz esquema de tudo enquanto é jeito, não é à toa que ele é amigo íntimo do Renan Calheiros, amigos íntimos, tá vendo? Beber ali a cervejinha dele dois no final de semana, são amigos íntimos os dois, tá vendo? Lá da região lá. Então, eu só tenho para falar porque é uma vergonha o que o Arthur Lira fez com o povo brasileiro. Vou repetir para vocês aqui. É uma vergonha o que o Arthur Lira fez com o nosso povo brasileiro. Largou todo o Congresso Nacional, Deus nos dará, e foi para um cruzeiro lá nas Bahamas, nos Estados Unidos, onde foi, curtir cervejinha. Negócio. Todo mundo tem direito de férias, todo mundo tem direito de férias. Mas o Senado, a Câmara de Deputados, era para trabalhar mais, porque eles ganham muito bem. Tem motorista, tem auxílio paletó, tem auxílio casa, tem tudo ali a favor dele. E tudo está na mão da Arthur Lira. Agora, essa tal conjuntura não vai mudar. Só vai mudar se o nego meter o pé na porta e resolver a situação. E quem é essas pessoas que vão meter o pé na porta para resolver? O povo brasileiro. O povo brasileiro mostrará daqui a 4 anos para Arthur Lira se ele tem capacidade de se eleger novamente. Vou repetir para vocês. Nós não vamos esquecer disso aqui não. Porque vamos ver se daqui a 4 anos, 2026, ele consegue se reeleger para deputado. Tá? Porque se não fizer esquema, não vai passar, tá vendo? Então é preciso discutir muito uma coisa que vem por aí. Voto, tá?
Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. E seja muito bem-vindo. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem aqui. Bolsonaro 2026 e vamos que vamos. Exatamente. Antes de comentar aqui sobre o assunto, que é o tema aqui, né, envolvendo o Arthur Lira, eu quero ler essa matéria aqui, que envolve o tema anterior, né, que acabou de sair no Terra Brasil Notícias. Marcos Duval blefava em mensagem do WhatsApp ao dizer que se reportava à inteligência americana, aponta PF. Então tá aqui, né, mais uma do mentiroso chamado Marcos Duval. Né? Mais uma, né? É só mais uma. Cadê aquela bomba que ele falava que estava prestes a explodir, né? Ele falava em bomba prestes a explodir tanto contra o Bolsonaro quanto contra o Lula, né? É vergonhoso um sujeito desse, né? Eu até me lembro dos Trapalhões, né? Me lembro dos Trapalhões. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora fala outra, outra hora fala outra, outra hora fala outra. Quer dizer, é um sujeito todo atrapalhado. Todo atrapalhado. Parece até um tiririca do Senado. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Então, um sujeito desse não é de confiança, nunca teve proximidade com o Bolsonaro. E é aquilo, né? Chegou a ser amigão do Alexandre de Moraes, contra fatos no argumentos. Então tá aqui, matéria do jornal Terra Brasil Notícias. Marcos Duval blefava em mensagem do WhatsApp ao dizer que se reportava à inteligência americana, tá ok? Aponta aqui a PF, tá ok? Matéria do jornal Terra Brasil Notícias, tá ok, pessoal? Mas agora falando aqui sobre o Arthur Lira, né, que resolveu encurtar a agenda lá na Câmara dos Deputados para ir a um cruzeiro do Wesley Safadão, né? Convenhamos, pessoal, convenhamos. Impossível, né? Impossível você levar a sério um sujeito que está preocupado em ir a um cruzeiro do Wesley Safadão. Eu entendo assim que o Wesley Safadão sequer faz música, né? Eu não curto forró, né? Eu acredito assim que uma pessoa para curtir o Wesley Safadão, de fato, ainda não conheceu o que é música de verdade, né? Para mim, música de verdade passa ali por Led Zeppelin, passa ali por Eric Clapton, né? Enfim, é esse tipo de música que eu curto, de fato. Elton John, Elvis Presley. São esses tipos, né? São esses gêneros é esse segmento que eu sigo, né? Mas, enfim, tem gente que curte o Wesley Safadão nesse país, né? Vai vendo, Brasil, vai vendo. É impossível levar a sério um sujeito que está preocupado muito mais em ir para cruzeiro de Wesley Safadão do que propriamente com o Brasil. Mas é o retrato do que sempre foi o Arthur Lira, sempre preocupado com seus próprios interesses do que propriamente com a nossa soberania aqui, né? É um sujeito que está totalmente entregue, totalmente, eu digo com todas as palavras, totalmente entregue ao desgoverno do PT. Afinal de contas, ele não faz uma contestação ao Lula. Ele anda lado a lado, inclusive, com cada ministro ali do PT. E não faz nenhuma contestação, não vi o Lira até agora criticando o desgoverno do PT. Muito pelo contrário, eu vejo ele muito lado a lado, né? Às vezes ele fala do Bolsonaro, né? Mas parece, agora segundo notícias, que ele quer uma fatia, né, uma fatia do Congresso de direita, só que não irá conseguir porque deputado de direita não se vende, vou repetir, tá? Deputado de direita de verdade não se vende, tá? Então, eu entendo dessa forma, porque aqueles que se elegeram através do Bolsonaro e agora têm votado a favor do desgoverno,
desconfie, porque esses deputados e senadores que estão votando a favor do desgoverno não são de confiança, não são de confiança, tá? Mesma coisa o Arthur Lira, né? Eu costumo até dizer assim, que entre Arthur Lira e Lula, eu torço pela briga dos dois, né? Afinal de contas, tem muitos impeachments protocolados contra o Lula até agora lá na Câmara e não foram para frente. Tem gente falando em manifestação no momento, né? Minha opinião, tá? É minha opinião aqui. Eu entendo que ainda as circunstâncias demonstram que não é momento para manifestações ainda, né? Eu acredito que manifestações deveriam acontecer somente após a CPMI, igual ao que diz o Bolsonaro, né? Eu entendo assim que o presidente Bolsonaro está certo, sempre esteve certo ao dizer sobre esse assunto de manifestações. Afinal de contas, muito se especulava, né, sobre manifestações para levantar uma bandeira só, que é a bandeira do Deltan Dallagnol. Ok, ok. A cassação do Deltan Dallagnol tá errada. Tá errada. De fato, o TSE fez um julgamento ali, a rebelia da lei quanto ao Deltan Dallagnol. Mas ir para a manifestação somente para levantar a bandeira de Deltan Dallagnol? Jamais, jamais. O Daniel Silveira está numa situação muito mais terrível, né? Muito mais terrível, né? E ele não foi lembrado naquela manifestação ali do dia 4 de julho, se eu não me engano, né? Não foi lembrado. Quem foi lembrado foi apenas o Deltan Dallagnol. Não pode admitir isso, sendo que há presos políticos no Brasil. Há pessoas em situações mais terríveis do que a do Deltan Dallagnol, ok? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, né? Então, a gente não pode ir pelo caminho aqui de levantar somente uma bandeira, sendo que há presos políticos no Brasil, né? Dentre eles está ali o próprio Daniel Silveira, né? O Índio Sererê, né? Enfim, a gente vê várias prisões políticas, né? Também o Max Guilherme, né? Então a gente vê diversas prisões políticas, sendo que aquela manifestação do dia 4 de julho só estava sendo convocada para levantar uma bandeira só. Logicamente, de novo, foi injusto o que aconteceu com o Deltan Dallagnol, mas eu jamais irei para a manifestação para levantar somente uma bandeira, né? Eu entendo assim, que aquela manifestação ali foi orquestrada somente para levantar, proteger o ego, né? Proteger o ego não, né? Proteger o cargo do Deltan Dallagnol. Eu não vejo de outra forma essa questão, né? Mas, de novo, deputado de direita, né? Que de direita de verdade não se vende de jeito nenhum. Afinal de contas, esses que se levantaram, que fizeram campanha em prol do Bolsonaro e se levantaram contra agora ele, não são de confiança. São deputados ou senadores que estão preocupados apenas com seus próprios interesses. E a gente não pode ir por esse caminho, a gente tem que ir pelo caminho justamente mais Brasil, menos Brasília. É o que disse sempre o Bolsonaro, né? Afinal de contas, o presidente Bolsonaro, eu entendo que ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve, mas o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? O que a gente vê por parte tanto do Lula quanto do Arthur Lira é uma inescrupulosidade sem tamanho, sem procedentes. Afinal de contas, tanto o Lula quanto o Arthur Lira têm falado favoráveis à PL 2630. O que é a PL o que é a PL 2630? Né? Eles usam ali o pretexto de transparência, sendo que a PL 2630 quer censurar as redes sociais. E onde tem censura,
tem comunismo. O comunismo nunca funcionou em país nenhum, não será no Brasil que irá funcionar, né? Por que que o Arthur Lira não vai para a Venezuela ao invés de ir para os Estados Unidos, sendo que ele tem defendido com unhas e dentes o PL 2630, né? Por que que ele não vai para a Venezuela? Por que que ele não vai para Cuba, né? Ele não tem feito uma crítica ao Lula. Para ele tá perfeito do jeito que tá o país, né? Pode ir para os Estados Unidos que não tem problema nenhum, né? A economia pode explodir, o desemprego aumentar, que para ele, ó, tanto faz, né? Enfim, presto aqui meu repúdio a essa ida do Arthur Lira aos Estados Unidos. Logicamente que cada um faz o que quer, tá? Cada um faz o que quer. Cada um vai para onde quiser. Eu entendo dessa forma. Cada um faz o que quer da sua vida. Mas, se tratando de Arthur Lira, a gente está falando aqui de um sujeito que é o presidente da Câmara, né? Ele é funcionário público e ele é digno de críticas, tá? Se você não quer ser criticado, que fique em casa e não exerça nenhum cargo público, né? Ponto final, né? Agora, um sujeito que exerce cargo público, ele tem que estar sujeito a crítica, né? Então, eu entendo assim, não é momento para sair do Brasil, né? Eu entendo assim, dessa forma. Afinal de contas, se tratando do presidente da Câmara, ele deveria se preocupar com questões muito maiores, inclusive econômicas do Brasil, porque o desgoverno do PT não apresentou um projeto até o presente momento, um plano de governo, né? E até então, né, o que a gente tem visto por parte de Arthur Lira é uma complacência com o desgoverno. Afinal de contas, o Lula tem comprado o Congresso, incluindo justamente o último episódio envolvendo a reforma tributária, que no meu entendimento é venezuelana. Afinal de contas, visa aumentar impostos ao invés de reduzi-los, né? Onde já se viu uma reforma tributária que propõe aumento de impostos ao invés de reduzi-los. Por favor, né? Eu entendo, inclusive, que a gente deveria passar antes por uma reforma administrativa do que uma reforma tributária. Antes uma reforma administrativa do que uma reforma tributária. Afinal de contas, a gente precisa reduzir o tamanho do Estado, né? Muito se fala em reduzir os juros, mas os juros só vão se reduzir através da redução do Estado, que é o que o Lula não tem feito. O Lula tem aumentado o Estado. Para que 37 ministérios? Comparado, né? É impossível comparar os ministros do Bolsonaro com os ministros do Lula. 1.000.000. 1.000.000. Afinal de contas, o Lula, inclusive, tem pleiteado ministérios junto à Câmara dos Deputados. E isso é inadmissível. Mas tão inadmissível quanto essa maracutaia do Lula, também é essa viagem, né, do Lira aos Estados Unidos. O Brasil está explodindo e ele viajando para fora do país. Inadmissível. Tá ok, meus amigos? Então se inscreva, compartilhe, inscreva, dá aquele like, compartilhe nosso vídeo. Leva para os grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Tem canais parceiro nosso que está na descrição do vídeo aí, que ajuda o canal. Se quiser ajudar o canal, descrição do vídeo tem um Pix, pode ajudar o canal. Tudo que você fizer aqui pelo canal é muito importante. A gente vai mostrar para você, se quiser que eu mostre produtos seus aqui, como microfones, produtos aqui, tem um canal então, nosso lá, Ferreira Negócio, que a gente expõe esses produtos lá, produto de qualidade que a gente compra para a nossa casa. Então, dá uma pesquisadinha aí, porque não está na descrição do vídeo. Procure lá, que você vai ver lá, tem vários produtos. Se tivesse um microfone aí, queira que a gente
faz um review dele aqui, a gente faz ao vivo aqui a cores. Se inscreva, compartilhe, aquele grupo de WhatsApp lá do seu amigo, que gosta do Bolsonaro, leva para ele, mostra os vídeos da gente para ele, se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Live nesse canal, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então se inscreva e compartilhe. Vamos aqui ao último tema dessa live, passando rapidamente pelas matérias. Eu vou começar por essa aqui, ó. CPI do MST aprova a convocação de Gonçalves Dias, tá ok? Parlamentares querem saber se o desgoverno tinha informações sobre invasões de terra, tá ok? Pleno News também, CPI do MST, desgoverno consegue adiar convite de Rui Costa. Pleno News. Vamos lá. Na CPMI, Mauro Cid ganha apoio da oposição, abre aspas, preso político, fecha aspas. CPMI aprova a quebra de sigilos de Mauro Cid e Vasquez e mais 10, tá ok? Pleno News. Por fim aqui, mais uma matéria do Pleno News. CPMI, né, requer informações sobre viagem de Lula no 8 de janeiro. Na data, o condenado viajou a Araraquara, interior de São Paulo. Pleno News. Enfim, pode mostrar a matéria, em seguida traremos as nossas opiniões finais. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui. As matérias estão aqui, ó. Gonçalves Dias, aprovado para CPI do MST. Vamos lá. Tá ok, gente? Vamos lá. CPI, o Rui Costa não vai adiar aqui, né, temporariamente, mas ele vai ter que ser ouvido. Vamos lá. Vamos se inscrevendo, compartilhando e vendo as notícias aqui. Na CPMI, Mauro Cid ganha apoio da oposição, preso político. Vamos lá. Tem mais uma matéria aqui, tem mais duas matérias aqui. Vamos lá. É aprovado o quebra de sigilo bancário e telemático de Mauro Cid mais 10. Tem mais uma matéria aqui. Vou começar por essa aqui. CPMI requisita informações sobre viagem de Lula para Araraquara no dia 8. Vamos começar por essa última matéria aqui? Vamos começar por essa última aqui. Veja só. Estava vendo ali, ó, tem algumas informações que não bate com o dia 8 de janeiro. Por que o Lula foi lá para Araraquara? Se já estava o Tarcísio lá resolvendo tudo lá. Inclusive, mudou seu gabinete lá para resolver isso aí tudo. E de repente, o Lula apareceu lá fazendo aquele discurso eleitoreiro, tá entendendo? Porque ele faz assim, o Lula, a eleição nunca sai da cabeça dele. Ele faz a eleição dentro do prazo e fora do prazo. E o TSE está de braço cruzado, não faz absolutamente. O TSE está complacente com isso. Tá? Então, dia 8, para ir para uma viagem, de repente assim, de emergência, antes tem que ter um esquema e tal para poder ir. Isso aí não foi nada mais, nada menos do que organizado com tempo. Tá vendo? Então, o Lula sabia da história do dia 8, que poderia ter invasão. O negócio sabia, tá? Por todos os jornais já sabe disso, já falaram disso, sabia. Dizer que não sabia, inclusive Flávio Dino sabia. Flávio Dino foi o primeiro a dar entrevista. Ele é tão 7-1, o Flávio Dino, que ele pegou como é que diz? Falou na primeira entrevista dele que de lá da janela do Palácio da Justiça, ele estava vendo a confusão lá e não fez absolutamente nada. Por que foi dispensado toda a guarda presidencial entre véspera do 8 de janeiro? Por que é que tem informações aí que guardas, que é a segurança do STF, se esconderam no banheiro com medo? Por quê? São um cara preparado. E aí? O que é que você tem para dizer isso aqui? Agora, vamos quebrar já quebrado do Mauro Cid, vamos lá. E que tal quebrar do Lula e de toda aquela coja dele lá? Do G. Dias, do Rui Costa. Né? Quebrar o sigilo telemático deles. Eles sabiam, porque não querem que pareça.
Ele não quer que apareça. Outro detalhe, o G. Dia foi convocado para CPI CPI do MST. Todo mundo sabe que o governo, essa grana que ele recebe aí, vem tudo através do governo. Hoje teve até. Eles estão brigando. Sou a favor da briga nesse instante. Porque o tal do chefe lá do MST falou que o governo Lula está muito devagar, quase parando. Tá entendendo? Quer dizer, eles mesmos já estão vendo que o Lula não chegará ao final do ano. Tá entendendo? Mas, vamos lá. Também vai. Dia 1º, gente, dia 1º de agosto, a CPI vai dar uma parada. Mas dia 1º de agosto tem José Rainha versus Sted, lá na CPI do MST. Todo mundo sabe que, através dessas associações, entra o dinheiro do governo para associações. Agora, quem administra isso? O MST vem por trás e bota a turma dele lá para administrar isso. É simples. É simples. Tá vendo? Então, agora a gente sabe por que é que o desgoverno Lula ele apoia esse tipo de avacalhação no nosso país. Vendo? Quando o Bolsonaro acabou com essa imundícia, essa carniça aqui no nosso país. Um negócio que não tem CPF, não tem CNPJ, não tem nada, é clandestino. É clandestino. Mas se fosse a minha empresa, a Polícia Federal já tinha batido lá, já tinha mandado fechar. E o MST? Qual é o problema do MST? O nosso judiciário, por isso que ele sempre fala uma coisa: o judiciário é complacente com esse tipo de coisa. Só Exato. Vê para um lado, só não vê para outro lado. Entendeu? Se fosse uma empresa normal, já tinha fechado a empresa. E vamos lá. Se for de direito, então manda fechar tudo e manda prender o dono. Tá vendo? Cara, o TSE fez uma coisa inacreditável. Ele calçou o direito do Luciano Hang, que nunca disputou eleição nenhuma, por 8 anos para ele não disputar a eleição. Tu tá entendendo como é que é? Quer dizer, é uma coisa inacreditável. O cara nem precisa disso. Ele não precisa disso. O Luciano Hang sempre apoiou o Bolsonaro, independente de qualquer coisa. Agora, caçar o direito político o cara tá se lixando para esse pessoal do TSE. O cara é milionário, tem dinheiro, um dos caras mais ricos do Brasil. Vai vendo, Brasil. Tem precisão disso? Pelo menos ali é honestidade. Ali, se tem uma coisa que diz a coisa, estabilidade. Tá dando estabilidade aqui. Quando a gente pega firme aqui no negócio. Então, o Luciano Hang, vou falar de novo, eu vou repetir novamente aqui. Então, o Luciano Hang, pelo menos ali não é coisa, não é larápio, é inteligência. Inteligente, trabalha com pessoas que são chamados de colaboradores, são amigos, estão ali para ajudar a empresa a crescer. E uma empresa só pode crescer se tiver colaboradores honestos e trabalhadores do lado da pessoa. Se não tiver isso, não vai para frente. Diferentemente de alguns sistemas que você não sabe quem é na história. Entendendo? Que acha que estão abafando. Eu tenho alguns deputados que não dá para você entender como é que eles são eleitos. Tá entendendo? É preciso ir profundamente, dar uma olhadinha nisso aí, né? Seria muito bom, tá vendo? Seria muito bom. Mas no momento ele não está podendo falar sobre essas coisas. Mas era muito importante, tá vendo? Inclusive, quebrar sigilo de 11, tá vendo? Aliás, de 10, né? Ou de 11, né? Quebrar sigilo de 10, tava bom. Já que eles gostam tanto de quebrar sigilo telemático, sigilo bancário dos outros, tava na hora de o Senado tomar vergonha na cara e dizer, pelo menos vamos dar uma quebradinha no sigilo bancário, sigilo telemático, para ver se está tudo organizado, tudo certinho, conta do banco está tudo certo, tudo bacaninha, as ligações, tudo certo. Mas com essa composição do Rodrigo Pacheco, aquele que estão ali sem fazer absolutamente nada, tá de braço cruzado, tá entendendo? Ele não tá, pelo menos o Arthur Lira mostrou que ele é safado, tá entendendo? É safadão.
Entendeu? Foi lá, safadão. Entendeu? O negócio dele é. Vi umas foto tá aí. Entendeu? Fica achando graça através dos idiotas aqui e do pessoal de Alagoas que votam num descarado desse. A pessoa não tem nem saneamento básico. Tá vindo aí a chuva de janeiro. Vamos ver o que é que vai acontecer. Chuva de janeiro, tô vindo aí. Eu vejo aqui no Rio de Janeiro, só voltando aqui rapidinho, eu vejo aqui que a obra, o cara mandou fazer obra em tudo, engarrafamento no Rio de Janeiro, em tudo em quanto é lugar. Por quê? Ano que vem tem eleição. E o Eduardo Paes, que é um nervosinho da Lava Jato, ele tá querendo se eleger, se reeleger. Mas vem aí, vamos desmascarar isso aí dele, porque ele tá querendo se reeleger, ele tá cavando buraco tudo em quanto é lugar. Aqui no Rio de Janeiro. É engarrafamento do Rio de Janeiro, em tudo em quanto é lugar tem engarrafamento. Ele está recapeando até onde foi recapeado faz 2 meses. Está recapeando de novo. Tá vendo? Vai chegar na época da eleição e dizer, olha, fiz isso aqui, o governo aí. Quer dizer, é um tremendo do 7-1 e mentiroso. Tá vendo? Não é mentiroso. Tá vendo? Infelizmente, o povo carioca precisa aprender a votar. O povo carioca precisa aprender a votar. Porque até hoje nós votamos errado. Sérgio Cabral, Wilson Witzel, Eduardo Paes, Lula, essa quadrilha Exato. tem que se afastar do nosso... Essa quadrilha de larápios, rapaz. Isso aí é meter o Odebrecht no meio, é meter Camargo Corrêa no meio. Essas empresas não descolam desses governos. Tá? Ela só muda de nome. Só muda de nome. Tá vendo? Então, o que eu tenho para falar aqui do 8 de janeiro. O 8 de janeiro é preciso investigar. E nós vamos para a rua, sabe quando? Depois do 8 de janeiro. Depois de terminar essa CPMI. Custe o que custar, a verdade tem que vir à tona. É muito importante. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like. Live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Bolsonaro 2026, nós não podemos perder a esperança. Tem que ter essa bala de ouro, não é nem de prata, é de ouro, para que isso aqui seja tudo revestido e as coisas entrem no verdadeiro eixo e os verdadeiros marginais que vão para a cadeia. Exatamente. Mas, vamos lá, vamos comentar aqui sobre... acabam sendo 2 assuntos aqui no mesmo tema, né? CPI do MST e CPMI, né? Eu costumo dizer que a CPI do MST está melhor do que a CPMI, afinal de contas, eles têm aprovado tudo quanto é tipo de requerimento, justamente somente de nomes da oposição, porque eles precisam prestar depoimentos sobre o que está acontecendo de fato no Brasil. E o que está acontecendo de fato no Brasil são o aumento nas invasões de terra, inclusive incentivados pelo desgoverno PT. Eu falo aqui propriamente do MST, que no meu entendimento, tanto o MST quanto do MTST, que são 2 grupos clandestinos, não tem CNPJ, né? Tanto um quanto o outro, né? Então, tanto o MST quanto o MTST jamais deveriam existir no Brasil, porque fazem um desserviço, convenhamos. E eu não vejo uma crítica por parte do desgoverno quanto ao aumento que aconteceu, né, em 2023, quanto ao aumento de invasões de terras, agora não só produtivas, agora improdutivas também, né? Ou seja, eles inovaram, né, nos descalabros, né? Agora eles estão invadindo não só terras produtivas, mas terras improdutivas também. O que é absurdo e inadmissível, a gente não pode admitir esse tipo de circunstância, tá ok? Mas dizem que o Gonçalves Dias vai prestar depoimento lá na CPMI. Eu espero que ele não venha a prestar depoimento na CPI do MST. Afinal de contas, o Gonçalves Dias deveria ser preso na CPMI mesmo. Isso, sai preso dali.
Sendo assim, ele não vai prestar depoimento, ele não deveria prestar depoimento na CPI do MST. Afinal de contas, ele deveria ser preso, tá? Logicamente, houve ali o caso do Mauro Cid prestando depoimento mesmo estando preso. Mas, no meu entendimento, o Gonçalves Dias deveria ir preso, né? E quem sabe ali prestar depoimento na CPI do MST. Mas o que eu quero contextualizar aqui é o seguinte, vamos lá. O que eu quero contextualizar aqui é o seguinte, é que o Gonçalves Dias deveria sair preso na CPMI, né, dessa CPMI do 8 de janeiro, né? Ele até poderia prestar depoimento na CPI do MST. Afinal de contas, de fato, a gente sabe que todo esquerdopata tem envolvimento com tudo que é ilegal, incluindo justamente invasões de terra, né? Tá ok? Que é validado pelo STF. Eu não vejo uma crítica por parte do STF quanto às invasões de terra. Afinal de contas, eles não são os guardiões da Constituição? Então, meu amigo, que eles estão fazendo ali, então? Se eles não condenam essas invasões, esses aumentos de invasões de terra no Brasil. A CPI do MST tem sido melhor do que a CPMI justamente porque tem sido mais eficaz. Afinal de contas, houve uma redução, né, nos últimos tempos de invasões de terras no Brasil. E pensar que o Bolsonaro acabou com o MST concedendo mais de 400 mil títulos de propriedade rurais. E é assim que se acaba com a esquerda. É assim que se acaba com o comunismo, né? Um debate mais avançado seria justamente a criminalização desse movimento, tanto do comunismo quanto do socialismo, que nunca funcionaram em país nenhum, né? E que são ideologias que são defendidas por esse MST, né? Agora, por que não se discute isso no Brasil? Porque dizem que criminalizar o comunismo é inconstitucional, sendo que o comunismo por si só já é inconstitucional, já é um movimento antidemocrático, né? Não existe esquerda democrática, não existe democracia sem liberdade. Se tem uma coisa que a esquerda não defende é a liberdade. Eles defendem a libertinagem, a censura e também regimes totalitários. Ponto final. Isso é irrefutável. Irrefutável, né? Enfim, você vê o tempo todo o desgoverno preocupado muito mais com outros países do que propriamente com o Brasil, né? Agora o Lula tem falado em financiar a Argentina, tanto a Argentina quanto a Venezuela. Inclusive, quero deixar aqui meu repúdio a essa visita recente do Maduro ao Brasil. Ele jamais deveria estar aqui no Brasil. Ele é procurado, inclusive, pela ONU, né? Ele é procurado pela ONU, né? Tem recompensa para isso, né? Ele não pode ir para os Estados Unidos de jeito nenhum, afinal de contas, trata-se de um criminoso, né? E é esse criminoso que é defendido pelo Lula. Contra fatos no argumentos, tá ok? Contra fatos no argumentos. O Lula não tece uma crítica ao regime antidemocrático na Venezuela, porque aquilo sim é um regime antidemocrático. Não o que o Bolsonaro supostamente fez em seu governo. O governo do presidente Bolsonaro, diferentemente desse desgoverno, sempre foi um governo prestado à população, né? Que seguia as nossas leis, né? Inclusive o próprio Bolsonaro discordava de muitas opiniões de Daniel Silveira. Mesmo assim, foi o Bolsonaro que concedeu a graça ao deputado Daniel Silveira, que não foi seguida pelo STF. Não foi seguida pelo STF. Não respeita o Bolsonaro, vão respeitar quem? Né? Não respeita a Constituição, vão respeitar quem? Então o MST jamais deveria existir no Brasil. Jamais deveria existir. Tanto o MST quanto o MTST. Mas eu parabenizo tanto o presidente da CPI do MST
quanto o relator por estarem fazendo um exemplar trabalho. Afinal de contas, segue de exemplo para os outros deputados que acabaram se vendendo porventura por conta daquela reforma tributária venezuelana. Eu acredito que depois dessa aprovação da reforma tributária venezuelana, está mais que comprovado que o desgoverno do PT voltou com um toma lá da cá. Né? Agora o desgoverno fala até em vender ministérios para Arthur Lira, o que é um absurdo e inadmissível, convenhamos, né? Mas falando sobre a CPMI, o silêncio do Cid foi estratégico. Não há o que justifique a prisão dele, né? Também o Bolsonaro não tem envolvimento com o dia 8. Direita não invade. Quem invade é MST, quem invade é MTST. No meu entendimento, o Mauro Cid teve uma conduta exemplar ontem na CPMI, não respondendo pergunta alguma. Afinal de contas, ele é um cara, juntamente ali com o presidente Bolsonaro, que são honestos. Ele é um cara honesto, nunca cometeu qualquer tipo de crime, inclusive foi recomendado, né, a ele que fosse de farda até a CPMI. Então, o Mauro Cid teve uma conduta exemplar até agora, inclusive tem sido mais leal ao Bolsonaro do que Tarcísio, que apoiou a reforma tributária venezuelana, que institucionaliza, na verdade, o toma lá da cá no Brasil. Afinal de contas, eles já voltaram antes, mas com essa reforma tributária só reforça o desgoverno, o compromisso desse desgoverno para com o toma lá da cá, que era tão criticado pelo Bolsonaro, inclusive, né? Enfim, Bolsonaro sempre teve razão. A liberdade vale mais que a nossa própria vida. O preço da liberdade é a eterna vigilância, inclusive, tá ok? Enfim, de novo, a CPI do MST tem sido mais eficaz do que a CPMI, porque a CPMI tem sido muito enviesada, ainda mais com essa relatora que é aliada de Flávio Dino. Eu entendo que a Elisiane Gama, juntamente com Flávio Dino, deveriam irem presos, né? Não estarem na política, né? Inclusive, por que a CPMI não convoca o Flávio Dino? Por que o desgoverno tem feito um desserviço ao não ter, né, não conceder ali garantias para a CPI do MST convocar o Rui Costa, né? Porque, de fato, a gente entende aqui que o Rui Costa está lado a lado com o Lula, né? Por que o sistema não quer que o Rui Costa venha a depor na CPI do MST? Eis a questão, né? Por que não quer que Flávio Dino deponha na CPMI? Eis a questão também, né? Por que aquelas pessoas tiveram tanta facilidade de chegarem onde chegaram no dia 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes? Né? Cadê Flávio Dino no dia 8 de janeiro? Por que Lula estava em viagem no dia 8 de janeiro? Eis a questão. A CPMI deveria investigar isso com muito rigor. Afinal de contas, né, eu entendo que o Lula já sabia de tudo antes, de tudo o que iria acontecer antes daquela invasão do dia 8 de janeiro. Não tenho dúvida disso, mas não só ele. Flávio Dino também, afinal de contas, esse desgoverno do PT, tanto quanto complacente, foi omisso perante aquela invasão que, no meu entender, jamais deveria ter acontecido. Afinal de contas, a gente entende que é um episódio lamentável, né? Mas algumas pessoas, de fato, né, foram enganadas, outras, segundo o que consta, né, foram filiadas, né, estavam ali, né, dentre os invasores, né, são filiados a partir de esquerda, e isso deveria ser investigado pela CPMI. Mas, além disso, por que não convoca também a Ana Priscila, né? Sendo que a mesma estava incentivando claramente os atos do dia 8 de janeiro,
que aqueles sim são atos antidemocráticos, né? Agora, o Bolsonaro não tem envolvimento com o dia 8 de janeiro, também o Anderson Torres não, né? Porque tanto o Bolsonaro quanto o Anderson Torres estavam nos Estados Unidos, não no Brasil, não no Brasil, né? Agora, querer comparar essa invasão do dia 8 com as manifestações pró-Bolsonaro dos últimos anos, isso é inadmissível, a gente não pode admitir uma situação dessa, tá ok? Enfim, digo e repito, CPI do MST tem sido mais eficaz do que a CPMI, né? Mas é importante que a CPMI venha a requerer, né, informações sobre essa viagem do Lula no dia 8 de janeiro, porque de fato está muito estranho isso aqui, né? Eu de fato entendo que é muito suspeito que isso venha porventura ter acontecido. Eu entendo assim que o Lula já sabia de tudo antes daquela invasão do dia 8 de janeiro. Agora é investigar. Só que a CPMI não faz o trabalho que deveria ser feito, né? Que é a busca da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá ok? Enfim, parabenizo aqui o Mauro Cid, né? Dizer que ele é mais um preso político do Brasil, afinal de contas, o Marques Guilherme está preso, o Daniel Silveira está preso e o Índio Sererê também está preso, né? Estão presos, na verdade, né? Agora, por que que esses estão presos e o Gonçalves Dias, mais Flávio Dino, mais o Lula estão Mais o soltos? Sérgio Cabral. Então a gente está vivendo, de fato, num Brasil de inversão de valores, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, e a gente não pode admitir isso de forma alguma. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o compartilhamento. Nós vamos terminar nossa live por aqui, mas antes tem alguma matéria por aí, alguma coisa ainda? Já que Então, a gente se delongou com essa live, quero aqui lembrar, né, que segundo uma informação do Hora Brasília, tá aqui, ó. Informação aqui, pessoal, urgente. MP envia pedido de investigação à TCU sobre atual salário de Bolsonaro, tá ok? Então, tá aqui, ó, querem bloquear os salários do Bolsonaro, o salário do Bolsonaro junto ao PL. Inadmissível, pessoal. Essa notícia também tá lá no jornal Vista Pátria, pessoal. Recomendo bastante o jornal lá do nosso amigo Alan Frutuoso, tá ok? Então, tá aqui, né, informação do Hora Brasília, né, que o MP envia pedido de investigação ao TCU sobre atual salário de Bolsonaro. E pleno news aqui, ó, após confusão em CPI, Sâmia Bonfim será levada ao Conselho de Ética, tá ok? Então, parabéns ao Ricardo Salles, tá ok? Ricardo Salles, parabéns ao Ricardo Salles, que vai levar a Sâmia Bonfim ao Conselho de Ética, tá ok, pessoal? Então é isso, basicamente é isso. Então, meus amigos, vamos terminar essa live por aqui, desejando assim uma noite abençoada em nome de Jesus para todos, que Jesus abençoe nos proteja e nos guarde. Voltamos na sexta-feira, Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, valeu. Boa noite a todos, fiquem na paz, que Jesus abençoe a todos. Bolsonaro 2026, vamos que vamos. Boa noite a todos.